Vamos conferir todos os segredos e curiosidades dos cenários de The King of Fighters 97, o jogo que pra muitos é o melhor da franquia até hoje. Oi. KOF 97 foi o primeiro jogo da franquia que deixou de ter telas específicas para cada time. Então quando a gente joga, o cenário que os times se enfrentam é totalmente aleatório. Só uma observação muito importante antes da gente conferir os cenários é que antes de cada luta tem essa animação com várias imagens e textos, e logo em seguida aparecem todos os dados sobre o local da luta. Isso acontece porque na história de KOF 97, o torneio está sendo transmitido para o mundo todo pela Satella News Network, que também é abreviado como Satella NNW. Satella News Network. E é uma rede de transmissão que adquiriu os direitos de transmitir as lutas do torneio The King of Fighters 97. É como se a gente estivesse assistindo a luta pela TV e essa fosse a introdução da luta. Aí a gente tem o número da luta, representado por NO, que é a abreviação de number, né? Ou seja, número em inglês, e o número da luta em si ao lado. Então vai ter o número 1 quando a gente for lutar pela primeira vez, já na segunda luta vai ter o número 2 e assim por diante. E do lado, o nome do país onde a luta acontece. Aí aparecem os dados mais detalhados do local da luta, assim como uma imagem que representa o lugar. Então a gente tem o horário que a luta acontece e na frente está escrito time, ou seja, horário. Aí tem esse número aqui e na frente está escrito attendance, que significa literalmente comparecimento. Ou seja, esse é o número de pessoas que foram assistir a luta. E logo embaixo tem um nome e na frente escrito place, que significa lugar em inglês. É o local específico onde a luta acontece naquele país. Uma coisa peculiar de KOF 97 é que todos os cenários normais têm o som ambiente deles, seja a plateia ou uma música de fundo do local ali. E só alguns personagens têm músicas próprias que tocam durante a luta, e nem é sempre que toca. Isso causou uma certa estranheza em muita gente, inclusive eu no começo. Mas depois eu acabei achando muito legal, porque isso passa um ar de seriedade pro torneio, um pouco mais de realismo. Vamos começar analisando então a tela do Japão. Aqui na tela do Japão a gente vê que a luta acontece às 8 da noite no Koshien Stadium, que é um estádio de beisebol que fica na cidade de Nishinomiya. Uma observação é que todos os cenários normais de KOF 97 são inspirados em locais reais, tá? E na introdução aqui a gente vê o palco da luta, né? Do ângulo do público assistindo. Tem as letras KOF bem grande ali, né? Em cima, e tem uma estrutura com luzes e dá pra ver dois lutadores ali. Mas não tem como a gente identificar quem são. Ó, e quando a luta começa, a gente tem a visão oposta, né? A gente tá vendo o público ali no fundo. E uma coisa que eu quero mencionar é que em todas as telas normais de KOF 97, a gente tem o símbolo do torneio no chão, aquele F estilizado ali com aquele fogo do lado. E como a gente viu na introdução, eles estão numa plataforma aqui, tipo um palco mesmo, né? A gente consegue ver aqui ao redor vários equipamentos de iluminação ali no palco, né? Alguns cabos também. E parece que tem uma espécie de piso de carpete ali que tá todo rasgado, talvez devido a várias lutas, mas dá pra ver aqui todo o equipamento de iluminação e os cabos aqui ao redor. E aí ali atrás tem a torcida, né, toda animada ali, né, jogando os braços no alto, se abraçando ali, e tem uma pessoa ali que tá lendo um livro, e muita gente questionou isso já pra mim, né, mas por que que o cara tá assistindo a luta e tá lendo um livro ali no meio da plateia, né, não faz sentido. Só que se a gente olhar de perto, na capa tem o símbolo do torneio, ali ó, o F com o foguinho, então provavelmente aquele lá é um guia do torneio com as informações sobre as lutas, horários, etc. E aquela pessoa ali tá animada lá, lendo lá, vendo quem que vai lutar depois, quem já lutou, então faz sentido. Tem até um cara ali que tá comendo ali sem parar, ó, tá tão animado ali, ó, tá comendo algum lanchinho ali, alguma coisa assistindo a luta, e o pessoal tá bem animado mesmo. Agora nas laterais a gente tem duas estruturas com um letreiro giratório, tá escrito KOF 97 Festival, né, que é Festival KOF 97. E acima desse letreiro giratório a gente tem vários monitores, que provavelmente estão mostrando ângulos diferentes da luta, ou então patrocinadores. Mas aqui no centro da tela a gente tem duas estruturas bem grandes penduradas que na verdade são o símbolo do torneio, aquele F estilizado que é o mesmo que tem no chão aqui, né? Só que a gente tá tendo uma vista meio que de trás por causa do ângulo, então a gente vê a estrutura em si. O pessoal que tá do outro lado tá vendo o logo bonitinho ali que é o F, e bem no centro mesmo tem esse globo giratório colorido. Quando a luta começa ele começa a girar. Ready, go! Uma decoração que lembra bastante aqueles globos que tem em discoteca. Uma observação que aqui na frente da plateia tem aquelas grades, né, igual tem no show mesmo, né, pra impedir que o público avance mais, e a gente consegue ver ali alguns seguranças do evento ali, ó, só a cabeça deles ali, olhando de um lado pro outro, monitorando, eles estão usando headset ali, ó, dá pra ver 3 aqui ao longo da tela. Lá atrás a gente consegue ver também o final da área, né, tem como se fosse ali um muro com umas grades, e ao fundo tem as estruturas ali do estádio, provavelmente de metal, tanto é que a gente consegue ver escrito KOF 97 ali, ó, atrás do globo se a gente vier pro lado.
colocaram um letreiro ali naquela estrutura. Se a gente andar um pouco pro lado aqui, dependendo do ângulo, a gente consegue ver dois guindastes ali em cima ali, ó. Tem um gancho ali na direita, tá vendo, ó? Tem uma parte do guindaste ali na direita, bem no canto, né? E na esquerda tem outra também, ó. Dá pra ver outro gancho ali, ó. Na esquerda lá em cima e um guindaste ali na esquerda também. E uma observação é que entre os rounds a iluminação aqui vai mudando, né? Às vezes a iluminação fica mais quente, né? Às vezes fica mais fria, mais azulada, mais esverdeado, às vezes mais avermelhado, vai mudando. E ali atrás agora a gente vê que as luzes estão mais piscando ali, acendendo. E o som ambiente dessa tela aqui é a plateia torcendo, né? Gritando, e o narrador fala de vez em quando The King of Fighters 987, que é o nome do torneio, e fala mais algumas outras coisas. E na minha opinião, essa é a plateia mais animada de todos os jogos de luta da SNK. Tô com fome! Vamos conferir agora a tela de Bali. Aqui a gente vê que a luta acontece às 6h30 da tarde em Bali, né? Só que Bali não é um país, Bali é a capital da Indonésia. E o local exato que a gente vê ali embaixo é Tuban, que é um vilarejo que fica no sul de Bali. E a imagem que a gente tem na introdução aqui, a gente vê várias pessoas ao redor de uma fogueira. Aí tem umas palmeiras do lado esquerdo, do lado direito ali tem como se fosse uma construção com um rosto ali esculpido. E na verdade essa imagem mostra parte do cenário, mas a gente já vai conferir isso. Logo de cara a gente vê que tem o símbolo do torneio no chão aqui, de novo, igual eu falei. E um detalhe é que tem esse galo que fica ali atrás andando de um lado pro outro, e ele muda de acordo com o round. Aqui ele tá branco, mas depois ele muda para um galo marrom e vai mudando. E se por um acaso tiver um impacto forte aqui na luta, esse galo que tá aí atrás, ele se assusta também, olha só. Ele sai pulando ali, ó, de um lado pro outro, tá vendo? Indo pra esquerda aqui, ó, a gente vê uma parte da plateia que tá assistindo a luta. Tem um cara bem animado ali, ó, com um leque com o símbolo do torneio, né, se abanando. Tem um outro ali que tá jogando o braço no alto. Tem outro que tá bem quieto ali, só observando. O outro parece que tá decepcionado. E tem até um que parece que tá caindo no sono ali, ó. E a gente vê que ao redor do local da luta tem como se fosse um meio fio, sabe? Que a gente tem nas calçadas, separando aqui o local da luta, esse pátio, da plateia e do resto do local. E mais ali atrás tem como se fosse um balcão com músicos tradicionais ali, da Indonésia. Ó, tem um tocando flauta, tocando percussão também, tem um com um gongo. Esse grupo desses caras aí que estão tocando esses instrumentos se chama Gamelan, que é um grupo típico de Bali ali. Eles têm tanto essa vestimenta igual a gente vê no jogo, né? E tocam esses instrumentos também. Inclusive são eles que também estão tocando a música do cenário aqui. Mas eles não são os únicos responsáveis aqui por essa música que a gente escuta. Calma que a gente já vai ver. A gente consegue ver aqui também dois guarda-sóis de patrocinadores do torneio, né? Como o torneio tá sendo televisionado, tem vários patrocinadores, tá? Esse que tá mais perto aqui, a gente vê que tem uma espiral, tem uma outra parte ali em cima que parece com um desenho, não dá pra ver direito o que que é. Esse outro guarda-sol aqui, a gente vê que tem a carinha de uma vaca com um chapéu de chefe de cozinha, né? E um logo vermelho atrás. Deve ser um restaurante, alguma coisa do tipo. E logo do lado desse logo, nesse mesmo guarda-sol, tá escrito Arex, que é um outro patrocinador. E aí tem essa construção aqui que tá abrigando os músicos, né? Uma construção típica aqui da Ásia, né? Nesse formato aí. E a gente vê aqui que tem dois membros da equipe da Satella, né? Tem um cameraman filmando e tem um assistente ali segurando o cabo. E logo do lado dele tem duas moças com vestidos e adornos na cabeça. E por essa vestimenta dá pra gente saber que elas são dançarinas. Existem muitas danças tradicionais exóticas na Indonésia, que eu particularmente gosto muito de assistir. E a dança que essas mulheres fazem é a Kipas Ager, que é uma dança que elas mexem bastante as mãos assim, ficam abaixadas e fazem umas expressões muito fortes com o rosto, né? Olhando de um lado pro outro. É uma dança que eu acho muito exótica e muito interessante. Ali atrás das dançarinas tem uma outra mulher segurando uma sombrinha ali. E logo do lado a gente tem alguém fantasiado de Barong, que é um leão da mitologia da Indonésia. E ele basicamente representa as forças do bem e luta contra o mal, usando encantos e magias. Inclusive, em festivais, nós temos tanto a dança desse leão, como das dançarinas que vimos antes. E os músicos são exatamente aqueles que são retratados nesse cenário também. Atrás
Atrás desse barong a gente tem uma torre ali, né, que é típica da Indonésia também. E logo em cima a gente tem algumas faixas de patrocinadores que estão presas ali entre a construção ali, a ponta da construção, e uma palmeira. Tem uma faixa ali no fundo que tá bem escura, não dá pra ver. Tem uma outra com o nome Gens, né, que é um patrocinador. O outro do Arex. Tem um outro ali escrito Alpha, que talvez seja aquele estabelecimento que a gente viu na tela do Yuri em KOF 96. E tem um outro vermelho aqui, mas não dá pra ler porque a folha da palmeira tá bem na frente. Aí mais pra direita aqui a gente tem mais um cameraman com um assistente segurando o cabo ali, né? Tem até uma caixa de equipamento deles ali. E vindo mais pra direita aqui a gente tem um portão que parece ser a entrada de um templo. Tem um rosto e mãos esculpidos ali com várias outras decorações também, né? E aí tem duas tochas, uma de cada lado, e tem vários dançarinos aqui. Sim, eles são dançarinos. E essa dança se chama Kekak. É uma dança tradicional de Bali que normalmente é performada por homens sem camisa e eles ficam sentados formando um círculo. E eles dançam e cantam também. E olha só, o canto deles te lembra alguma coisa? É exatamente a mesma melodia da trilha sonora dessa tela aqui em The King of Fighters. Eles misturaram o canto desses dançarinos aqui de Kekak com os músicos, né, do gamelan ali pra criar a trilha sonora dessa tela. Ficou bem fiel, bem legal. E essa parte com os dançarinos ali com essa fogueira é o local que a gente vê na imagem da introdução dessa tela, mas num ângulo um pouco diferente, né, mais de lado e com a fogueira no meio. E é o que acontece na vida real, né? Muitas vezes esses dançarinos ficam ao redor de uma fogueira. E bem no cantinho aqui tem uma palmeira, tá vendo? Que tá mais perto aqui no cenário, tá na frente, e tem um pássaro em cima que eu não sei que pássaro é, mas sempre que tem um impacto forte aqui perto, esse pássaro voa e vai embora e depois volta, olha só. Ali ele vai, voa, foi embora. Se a gente esperar um pouco, ele volta aqui. Voltou, pousou. Se tiver um outro impacto, ele vai embora de novo. E lá do fundo mesmo a gente vê o céu colorido de fim de tarde, né, com várias palmeiras. E a cor do céu e a iluminação desse local vai mudando de acordo com os rounds também, mostrando que vai ficando mais tarde e tá chegando já à noite. Essa é uma das minhas telas favoritas de KOF 97 e eu já gostava da trilha sonora. Agora, depois que eu aprendi sobre a música na vida real, eu passei a gostar mais ainda. Bicho papão! Vamos conferir agora a tela dos Estados Unidos. A gente vê que a luta acontece às 11h12 da manhã e o local exato ali, ó, se chama Adventureland, que em português significa Terra da Aventura. E nada mais é do que um parque de diversões, tá? Que fica em East Farmingdale, em Nova York. Mas como a gente vai ver, a versão do jogo foi somente inspirada nesse parque real aí, porque é bem diferente. Na verdade, tem várias inspirações da Disney aqui nesse cenário. Na imagem da introdução, a gente vê um daqueles brinquedos que ficam girando, né? Enquanto sobe e desce, com um tema de foguete espacial e tem ali a bandeira dos Estados Unidos. E esse brinquedo provavelmente foi inspirado no Rocket Jet Ride, que é do parque da Disney também. Mas a gente não chega a ver ele na tela do jogo mesmo. Como em todas as outras telas a gente vê o símbolo do torneio no chão ali, né? O F com aquele fogo estilizado, só que aqui a gente tem escrito The King of Fighters embaixo aqui, tá vendo? Ó? E no chão a gente vê que tem vários confetes, porque fica caindo confete durante a luta toda aqui, né? Bem festivo mesmo. E olhando bem aqui na esquerda, a gente percebe que a luta acontece numa espécie de plataforma conectada com o parque lá atrás. A gente consegue ver a água ali no canto e a grade aqui da plataforma. Ali atrás a gente tem algumas pessoas fantasiadas de bichinhos e duas delas estão segurando uma faixa escrito Gens, que é aquele patrocinador que a gente viu que aparece também na tela de Bali. E aí tem um terceiro bichinho ali que ele tá dançando do lado de uma mulher vestida de cowgirl, né? Ela tá tocando ali uma meia-lua, tipo aquele pandeiro meia-lua. E ela faz parte de uma banda, na verdade. Se a gente vier mais pro meio aqui, ó, a gente tem o grupo aqui, ó, tem caixas de som dos dois lados, tem um cara ali tocando violino e o outro tocando violão e cantando também. Os dois estão vestidos também de cowboy, igual a moça ali. E no meio tem um cara fantasiado de cachorro que tá cantando e eu queria saber que fantasia é essa que deixa o cara mexer a boca tão bem assim pra cantar, inclusive. Olha só, a boca da fantasia se mexendo. Aí mais pro lado aqui a gente tem um funcionário da Satella, né, que tá com uma prancheta na mão fazendo algum tipo de controle. Tem um cameraman e tem um assistente dele logo atrás ali segurando o cabo. E mais pra direita ainda a gente tem uma caixa de correio aqui, toda estilizada com o tema do parque, né, meio cartunesco assim, e tá escrito Post ali. E Post significa correio, mas normalmente é usado no inglês britânico, tá? Porque no inglês americano seria mail. E aqui a gente vê a grade também desse lado da plataforma e a água ali. E ali atrás a gente vê que tem um barco bem grande, cheio de gente, né, assistindo a luta e torcendo ali. E se você prestar atenção nesse barco, né, ele tem duas torres escuras ali na frente, né, com aquele sino no meio, aquela decoração. E o que acontece é que esse barco ele foi inspirado no barco Mark Twain, do parque da Disney. É praticamente o mesmo barco, se você prestar atenção.
Aí ali atrás na direita a gente tem uma outra construção do parque com algumas pessoas, tem um poste ali, né, com uma lâmpada. Lá no fundo tem uma vegetação. E se a gente vier mais pra cá, atrás da vegetação a gente vê que tem tipo umas montanhas ali. Se você prestar atenção, colocaram as carinhas do Neo Geo ali disfarçado, ó. Tá bem pequeno, tá bem ruinzinho de ver, mas tem as duas carinhas do Neo Geo ali, ó. Uma carinha meio espantada e a outra sorrindo, ó. Aí do lado dessas montanhas a gente vê os trilhos de uma montanha russa, mas não tem nenhum veículo passando ali, né, nenhum brinquedo. Aí tem um balão aqui mais perto que tá balançando e tem uma carinha feliz no balão, se você prestar atenção. E lá atrás no fundo tem um outro balão bem menorzinho ali. Um pouco mais pra baixo aqui do lado do barco, a gente tem ali o parque em si com várias pessoas torcendo, tem as construções do parque ali. Aqui no meio, lá atrás, a gente tem essa construção meio estranha aqui, né? É como se fosse uma montanha com um pouco de vegetação. Tem esse número 97 aí, bem cartunesco, se mexendo com umas engrenagens ali. E aquele mecanismo de corda gigante rodando, né? Uma coisa bem brinquedo mesmo, né? Tem esse 97 aí por causa do torneio, né? KOF 97. Em cima desse 97, as engrenagens tem a bandeira dos Estados Unidos meio que enrolada ali. Do lado tem aquele globo com o F de The King of Fighters indo de um lado pro outro. E do lado direito ali a gente tem um foguete, como se fosse enfiado ali, né? De decoração também. Só que tem uma curiosidade muito interessante aqui. Se a gente estiver jogando com qualquer membro do Ikari Warriors, ou seja, Leona, Ralph ou Clark, ao invés daquele foguete a gente tem um helicóptero ali, ó. Enfiado como se fosse um acidente ali, tá vendo? E isso é uma referência aos cenários anteriores do time Ikari Warriors em The King of Fighters. Porque sempre tinha um helicóptero na tela deles. Na KOF 94 tem um helicóptero no fundo, né? Que tá destruído. Na KOF 95 tem um helicóptero logo embaixo da ponte, onde a luta acontece, né? Que também sofreu um acidente. E na KOF 96 aparece um helicóptero sobrevoando o local da luta na introdução, né? E depois ele vai embora. Então aqui resolveram colocar essa referência na tela dos Estados Unidos, se algum membro do time Ikari Warriors estiver presente, né? Seja lutando ou esperando pra lutar também. E aí se você vê embaixo desse monte aí, você tem uma grade e tem uma placa vermelha gigante ali, né? Na verdade é uma seta, tá vendo? Apontando pra esquerda, é escrito here, né? Com uma exclamação, que significa aqui, em inglês. A gente indo mais pra esquerda tem uma outra casa ali, toda remendada ali, né? Colorida, cartunesca também. Outro prédiozinho ali também, que tá com um outdoor ali em cima, que parece que tem uma mulher de biquíni deitada, uma morena com biquíni rosa, parece isso. E parece que tem algumas coisas escritas ali em vermelho também, mas não dá pra ler. Parece que tá escrito em japonês, mas não dá pra ver o que que é. E tem mais umas outras construções aqui, ó, uma casa com o telhado roxo, com uma janela de coração, e tem até um foguete aqui, ó, uma casa em formato de foguete. Toda essa cidadezinha aqui parece ter sido inspirada na Toontown, que é uma cidade cartunesca assim do parque da Disney mesmo. Acho que eles se inspiraram naquela cidadezinha e fizeram essa daqui também. E atrás dessa cidadezinha a gente tem um monte ali, outras montanhas ali bem cartunescas, né, arredondadas ali, e tem as letras KOF. Tem mais dois balões, né, um mais no fundo ali parado e um mais perto aqui se movendo. E tem aquele negócio listrado também vermelho e branco, que é tipo aqueles doces que tem nos Estados Unidos, né? Essa tela não muda nada entre os rounds, né? É exatamente a mesma. E essa musiquinha aí não tem nada a ver com o que talvez os músicos ali estejam tocando, né? Porque eu acho que esses músicos estariam tocando tipo um country pelos instrumentos e pela vestimenta, né? Mas a música que tá tocando é bem música de parque de diversão mesmo. Vamos conferir agora a tela da Coreia. A luta acontece à 1 da tarde e o local exato da luta está descrito aqui como Gyeongbokgung, que na verdade é o nome de um palácio que fica em Seul. E a gente consegue ver na imagem ali de introdução esse palácio e ficou bem parecido com o palácio da vida real. Só uma observação que a SNK colocou esse nome desse jeito aqui, né? Gyeongbokgung, né? Mas eu acho que eles quiseram mudar um pouco o nome, né? Porque o nome original em coreano seria esse aqui, né? Que eu acho que lê alguma coisa como Gyeongbokgung. Um pouco diferente. Esse é o nome que você vai encontrar na internet desse palácio aí, tá? O nome que a SNK colocou tá um pouquinho diferente, acho que eles quiseram mudar o nome para não ficar o nome original igualzinho. Mas não se trata de nenhum erro, é uma liberdade criativa ali que eles tiveram. Logo de cara, quando o round vai começar, a gente vê várias mulheres dançando com leques na mão, né, e uma roupa tradicional, elas saem girando ali e vão embora. E essa roupa que elas estão usando são vestimentas tradicionais da Coreia do Sul, né? Esse tipo de roupa se chama hanbok. Inclusive a moça que segura a placa, né, anunciando os rounds depois, tá usando a mesma roupa, só que com cores diferentes. E aí, como de costume, a gente vê o símbolo do torneio no chão aqui, né, o F estilizado com fogo, só que dessa vez a gente tá vendo de lado esse F com fogo e tá escrito The King of Fighters embaixo também. E a gente tá pisando numa espécie de tatame, talvez feito de bambu, alguma coisa do tipo assim. E a gente vê que a luta acontece num palco que foi montado bem na frente do palácio. A gente vê até essas estruturas aí, né, de iluminação. Essas estruturas vermelhas de metal aí, né, com várias luzes.
luzes. Um detalhe muito legal desse cenário é que tem esse cameraman aqui dessa tela que fica acompanhando a luta bem de perto. Quando a gente tá longe um do outro, ele fica lá atrás. Agora, se por um acaso a gente fica junto de um dos lados, ele vem mais pra frente, ó. E vai seguindo os lutadores. Se o lutador for pra trás, ó, ele se afasta de novo, depois vem pra frente de novo pra filmar a luta bem de perto, ó. Então sempre vai ter esse zoom. Ele sempre vai seguir a gente, ó, durante a luta. Se o lutador se aproximar dele, ele se afasta e continua filmando. Começando na esquerda aqui, a gente tem essa construção que faz parte do palácio, e eles colocaram na frente aqui tipo um globo rodando ali com o símbolo do torneio, né? O F com o fogo ali, e tá escrito The King of Fighters ao redor. E de ambos os lados dessa decoração, a gente vê que tem caixas de som. Tem uma escadinha bem ali no meio, e a gente tem dois músicos de cada lado da escadinha aqui tocando tambores. Eles que são os responsáveis pela música ambiente aqui desse cenário. Aí ali atrás a gente tem uma passagem construída no estilo oriental também, tá escrito Exit, né? Que é saída em inglês. Então é por ali que os lutadores e a equipe entram e saem aqui do local da luta. Logo ali do lado tem duas moças dançando com aquela vestimenta tradicional, o hanbok. E é meio difícil de ver, mas se você olhar pela saída ali, tem uma estrutura de metal lá fora com algumas placas de patrocinadores. Ali embaixo, verde, que é bem difícil de ler, mas eu acho que tá escrito Mizuno. Parece que é isso, ó. Aí logo em cima dessa placa tem uma outra placa com as letras verdes escrito Alpha, que é aquele patrocinador que a gente já viu. E em cima dessa placa do Alpha tem uma placa vermelha escrita Noodle. Noodle é um tipo de macarrão. E tem uma vegetação no fundo ali, né, atrás dessa estrutura também. Aí do lado daquelas moças que estão dançando, a gente tem duas pessoas da equipe de filmagem, uma câmera ali. E a gente vê que essa estrutura de iluminação aqui do palco, ali em cima a gente tem 3 faixas de tecido nas cores amarela, vermelha e azul. E essas são cores religiosas da Coreia do Sul que representam uma filosofia de harmonia, equilíbrio e proteção contra espíritos malignos. O vermelho representa fogo, azul representa madeira e amarelo representa terra. Quando essas 3 cores são unidas, elas representam a harmonia entre o céu, a terra e a humanidade. Inclusive a gente vê uns paninhos coloridos assim na tela do time da Coreia na KOF 94, só que lá tem a cor verde também, e verde significa crescimento. Aí lá no fundo, logo do lado dessa estrutura de iluminação, a gente tem a equipe da imprensa ali, ó. Tem vários fotógrafos ali, né? Tem o pessoal olhando, é o pessoal da imprensa mesmo, e eles estão atrás de uma placa de um patrocinador, que é o Spark, né? Não dá pra ler tudo ali, mas dá pra saber que tá escrito Spark, que é um dos patrocinadores. Aí lá no fundo a gente tem o palácio em si, que ficou bem legal, e do lado do palácio tem uma torre ali, que na vida real acho que não tem essa torre. Acho que a SNK, os desenvolvedores colocaram essa torre aí pra ficar com uma decoração diferenciada, mas essa torre no Palácio Real, lá na Coreia do Sul, não tem. Ali nesse lugar, pelo menos, não tem. E na frente desse palácio tem uma faixa escrito The King of Fighters 97 e embaixo tem escrito em alguma coisa em coreano que eu não consegui decifrar o que é. Aí logo do lado ali da entrada do palácio, a gente tem uma van da Satella, da equipe de filmagem. Pro lado, na direita, nessa estrutura de iluminação aqui, na frente, a gente tem bandeiras tanto com o símbolo do torneio, como com a bandeira da Coreia do Sul, intercalado aqui em cima. E ali atrás a gente tem mais 2 câmeras da equipe de filmagem da Satella. E vindo bem mais pra direita aqui, a gente tem uma parte da arquibancada com o público. Na frente do público aqui tem os seguranças dando uma olhada ali, né? Tem 3 homens e tem uma moça também. Todos estão uniformizados com o símbolo do torneio no uniforme deles, né? Todos que estão com colete laranja, a gente consegue ver o símbolo do torneio The King of Fighters, que é esse F aí. E no meio da plateia a gente vê que tem uma pessoa segurando uma plaquinha escrito Fight. E nessa arquibancada aqui, nessa estrutura, a gente vê ali que tem uma caixa de som, tem uma luz ali do lado e tem uma outra plaquinha ali que tá escrito em coreano. Pelo que eu pesquisei, tá escrito Frente do Palácio. E faria sentido porque eles estão bem na frente do palácio aqui. E aqui em cima da arquibancada, nessa cobertura, a gente vê que tem um alto-falante ali, né, para anunciar alguma coisa. Tem mais tecidos com aquelas cores, né, azul, vermelho e amarelo. E tem uma outra placa ali, ó, toda colorida e tá escrito em amarelo ali em coreano, é alguma coisa como vitória decisiva, vitória certeira. É como se fosse mais ou menos um já ganhou, porque aqui a gente tá na Coreia, né, e os coreanos estão torcendo pro time deles, né, o time do Kim. Agora se a gente olhar ali atrás, né, onde a gente viu aquela van ali da Satella, a gente tem mais uma arquibancada ali. E naquela arquibancada na frente tem uma faixa escrito The King of Fighters 97 também, um monte de gente assistindo, animado pra caramba. Em cima dessa arquibancada a gente tem 2 placas. Uma com aquela vaquinha lá com chapéu de chefe de cozinha, que a gente já viu antes, mas ali a cor tá diferente. E tem uma placa da Satella ali, que é a rede que tá transmitindo o torneio pro mundo todo, né? Com o desenho da antena ali, uma estrelinha. Só que aí do lado dessa arquibancada tem uma escadinha e tem uma outra arquibancada que a gente não consegue ver direito ali, mas tem mais uma. Em cima daquela outra arquibancada a gente tem outro
patrocinador, né? Tem um símbolo de uma carinha feliz ali e tá escrito Paul. Várias carinhas dentro, né? Uma carinha dentro de cada letra ali. Inclusive, eu acho que aquela carinha que tá dentro da letra A é a mesma carinha que tava dentro do balão na tela dos Estados Unidos. Deve ser um balão do patrocinador. E Paul em inglês significa parceiro, companheiro, camarada. Vai saber do que é essa empresa aí. E ali atrás dessa placa que a gente viu com essa carinha feliz, tem uma estrutura de iluminação com mais dois banners ali. Acho que com o F do torneio The King of Fighters, né? O símbolo. E o outro tá escrito Coffee. Bem grandão ali. Agora, um outro detalhe bem interessante é que se a gente vier extremamente pra direita aqui, tem um outro cameraman dessa tela bem perto aqui filmando a luta. E se o lutador se mexe, a gente vê que ele vai acompanhando, olha só. Quando você vem, ele vai acompanhando com a câmera o tempo todo, ó. É bem legal esse detalhe aqui. Só que, se tem algum impacto forte aqui perto, esse câmera se assusta, olha só. Ele se assusta, olha pra gente com a cara de assustado, ó. É um detalhe bem legal. No mais, essa tela aqui não muda em absolutamente nada entre os rounds, tá? Mas é uma tela muito detalhada. Fala sério, você sabia que tinha esse tanto de detalhe aqui? Vamos conferir agora a tela de Mônaco. A luta aqui em Mônaco acontece ao meio-dia num lugar chamado Ruska's Corner, que literalmente seria o Canto Ruskas, mas esse é um lugar fictício, e eu já vou explicar melhor isso. E na imagem de introdução a gente vê a cidade de Monte Carlo ali. Tem ali um barco ali na água, tem a cidade ali atrás, e isso aqui é um boi, eu acho, ou é um cavalo, eu não sei, não faço ideia, mas pelo que eu pesquisei não tem boi andando assim, né, nem cavalo em Mônaco, pelo que eu pesquisei. Se alguém souber, me fala. O que acontece é que a luta acontece no circuito de Mônaco, no distrito de Monte Carlo, e a curiosidade é que o nome que colocaram nesse lugar aqui, né, que foi o Ruska's Corner, foi inventado, né, foi inspirado no nome de um restaurante que se chama, na verdade, La Rascasse, que fica em Mônaco também, mas fica em outro lugar. Pegaram, né, esse Ruska's Corner aí, inventaram esse nome e colocaram nessa tela aqui. Mas o nome real desse lugar onde a luta acontece é o Fairmount Hairpin, sendo que Hairpin é o nome em inglês que é dado por uma curva muito fechada, né, Hairpin, né, porque parece uma presilha de cabelo, eu acho, que faz assim, ó. E é justamente nessa curva que a luta acontece, na curva Fairmount, né, Fairmount Hairpin. E esse lugar tem esse nome, né, que é a curva Fairmount, porque essa curva fica bem na frente do Hotel Fairmount, que é um hotel bem famoso ali em Mônaco. Então se inspiraram no nome de um restaurante de Mônaco e colocaram o nome dessa curva aqui. Então aqui no local da luta a gente vê que tem o símbolo do torneio no chão, como de costume, e a gente realmente tá no meio da rua mesmo lutando. Tá fechado como se fosse pra ter uma corrida, mas tá tendo a luta aqui, tá? Se a gente começar bem da esquerda aqui, a gente tem a plateia, tem um funcionário ali segurando uma placa com a imagem de um extintor de incêndio. Eu acho que ele tá indicando onde tem extintor de incêndio pra pegar numa emergência. Eu acho que é isso. Tem gente ali que tá jogando o braço no alto ali, tem um cara que tá com a camiseta, né, com o símbolo do torneio, tem um fotógrafo, tem um cachorrinho ali, ó, latindo ali. Tem um cara comendo ali um lanchinho assistindo a luta. Tem uma moça animando a torcida e ela tá com um colete branco que tá com uma carinha feliz ali, que eu acho que é daquele patrocinador que a gente viu, o Paul. E a gente vê que tem um tiozinho vendendo lanche ali atrás, ó, de boné azul. E ali atrás dessa arquibancada a gente tem a van ali da Sátela, né, com a placa deles ali e dois funcionários em cima. Um deles parece que tá com um binóculo ali. Eu acho que ele tá assistindo a luta de longe. E na frente da arquibancada a gente vê que tem várias placas aqui de patrocinadores, né? Tem uma placa amarela do Jens ali, ó. Dá pra ler só um pedaço ali, mas a gente sabe que é ele. E tem a outra placa do Alpha ali, tá intercalando, né? Jens e Alpha. E tem uns pneus ali vermelhos e brancos. E uma coisa interessante é que sempre que tem um impacto forte aqui, esses pneus eles se mexem, olha só. Aí do lado da van ali a gente tem a equipe de filmagem, né? Tem um cara segurando o cabo ali, o cameraman, e tem um outro cara que tá segurando o que eu acho que é um microfone. Aqueles microfones que você segura em cima assim, sabe? Para as pessoas falar, que fica normalmente fora da câmera o microfone, né? Aí atrás dessa equipe ali a gente tem um outro câmera lá no fundo com mais 3 garotas, e uma delas tá usando ali uma sombrinha. São aquelas garotas que eu acho que entregam os prêmios nas corridas, né? Que leva o troféu e as medalhas no pódio. E ali atrás a gente tem uma barreira ali, né? Fechando o local, e tem a placa de patrocinadores. Tem o Spark, que a gente já viu antes, e tem aquele Arex. E atrás ali dessa barreira a gente vê que tem um barco, e preso no mastro dele ali tem várias bandeiras que eu acho que estão presas ali na barreira e vão indo lá pra trás em outros barcos, mas não dá pra ver os outros barcos, só dá pra ver isso daí. E são bandeiras de vários países ali. E um outro detalhe que eu acabei de descobrir aqui é que quando tem um impacto forte também, não só os pneus no canto na esquerda ali balançam, mas aquele barco ali atrás balança também, cai até um pouco de água ali no circuito, olha só. O barco balança e cai água ali na pista, ó. Imagina a força do impacto disso aqui então, hein?
caramba. E lá no fundo a gente tem a cidade de Monte Carlo, que é uma cidade que ficou bem legal, bem bonita ali, e a gente vê a distorção na imagem por causa do calor. Uma curiosidade é que a primeira vez que eu vi essa distorção por causa do calor foi aqui nesse jogo quando eu era pequeno, né? Eu nem sabia que isso existia na época, lá nos anos 90. Depois de muito tempo que eu fui ver um lugar bem quente mesmo, assim, de verdade, com a distorção lá no fundo, assim, lá no final. Falei, The King of Fighters, olha só, era verdade, tinha essa distorção, né? E lá no fundo, na esquerda, na cidade, a gente vê que tem uma placa do patrocinador Arex ali, ó. Vindo mais pra direita, a gente tem uma outra equipe de filmagem ali com 3 câmeras, né? Um cara tá com uma câmera diferente, né? Grande ali, branca, e os outros 2 com câmeras menores. Aí a gente tem essa palmeira aqui e tem esse outro funcionário que tá parecendo que tá organizando o fluxo, né? Das pessoas, né? Se tiver alguém perdido ou querendo assistir a luta, eu acho que ele tá organizando, porque ele tá com um bastão luminoso ali e com apito. Depois de um tempo, esse funcionário fica de costas, gesticulando com a mão. E tem várias placas de patrocinadores aqui também, ó. Tem Alpha e Arex. E a gente vindo mais pra esquerda aqui tem 2 pneus pretos, né? Escrito KOF 97, pneus decorativos, e mais pneus aqui brancos e vermelhos, tá? Mas esses aqui, eles não se mexem de acordo com o impacto, tá? Olha só. Eles ficam parados, tá? E ali atrás, a gente tem, parece que é uma cabine, né? Daquele patrocinador Paul. Dentro daquela cabine, você vê a carinha feliz e tá escrito Paul ali. E em cima da cabine, a gente vê essa mesma carinha feliz, só que deitada ali. Meio que cor de pedra ali. E aqui atrás, a gente tem uma escadaria, toda decorada, né? Que tem pedras, tem vegetação ali. E nessa escadaria tá cheio de gente assistindo a luta. Tem a decoração ali, que parece que é uma pantera, né? O rosto de uma pantera. E tem 2 postes ali com luzes de ambos os lados. E uma coisa aqui que pode ser que eu esteja viajando, parece que tem um mestre Kami ali atrás escondido, hein, ó. O tiozinho careca de óculos escuros, e parece que tem um casco de tartaruga nas costas dele. Talvez a SNK tenha colocado ali um easter egg disfarçado ali. Tem a moça dando um carinho na criança, um monte de gente assistindo a luta ali. Mais pra cima a gente tem uma outra equipe de filmagem dessa tela, tem uma mulher, um cara, né, tem um cara com microfone ali, tem até um pendurado no poste com um alto-falante na mão ali, ó. Não sei se ele tá gritando pra alguém, se ele é segurança do lugar, sei lá. Subindo mais as escadarias, mais gente torcendo, e lá no final, o último carinha ali tá, parece que jogando uva pro alto e comendo, ó, um negocinho verde ali. E eu vou dizer que essa tela ficou muito fiel à localização real ali em Mônaco, tá? Só pra você ter uma ideia, olha como que é a vista na vida real de cima daquela escadaria ali. A vista dessa curva de Fairmont, né? E olha aqui no Google Maps como que é a vista mais ou menos do ângulo que a luta acontece, ó. A gente vê a escadaria, né? Tem o hotel ali. Se a gente olhar mais pro lado ali, vai ter a cidade ao fundo que a gente viu também. Essa tela aqui é mais uma que não tem alteração nenhuma entre os rounds, tá? Mas eu gosto muito dessa tela, dos detalhes dela, e a música dela, com essa guitarrinha também no fundo, eu acho muito legal. Vamos conferir agora a tela da China. A luta aqui acontece às 7 da noite na cidade de Kowloon. E a gente vê ali pela imagem a cidade, né, de noite, iluminada ali com vários letreiros. Round 1. Ready, go! Assim que a luta começa, a gente vê que são disparados vários fogos de artifício, porque a gente tá no meio da comemoração do Ano Novo Chinês aqui. E a gente vê aqui o símbolo do torneio no chão, né, aquele F estilizado, só que ele tá no meio daquele símbolo tradicional chinês que se chama Bagua, que é um mapa octagonal, um mapa que tem 8 lados, né, que é fundamental do Feng Shui. E ele é composto por 8 áreas que representam diferentes aspectos da vida. E como a gente tá na celebração do Ano Novo Chinês, a gente vê que na plataforma aqui ao redor tem vários fogos de artifício, tá, ó. Tem vários, tanto aqui na frente quanto lá atrás, ó, tá lotado de fogos de artifício, ó. E de ambos os lados também a gente tem 2 kanjis. Aqui na direita a gente tem esse kanji aqui que significa bênção, né? Desejo, boa sorte. E aqui na esquerda a gente tem esse outro kanji que eu não consegui identificar o que é, porque ele tá muito não legível, digamos assim, né? Eu não consegui identificar de jeito nenhum, nem com inteligência artificial, nem nada. Agora a gente indo aqui pra esquerda, a gente vai ter uma área fechada que tá escrito ali embaixo em amarelo Next Challenger. E do lado ali, naquela decoração ali também mais arredondada, tá escrito a mesma coisa, Next Challenger. É uma área fechada
fechada e atrás dessa área fechada a gente tem uma van e essa van tá coberta por um pano ali que tá amarrado em cima dela. Então aqui provavelmente é uma área que os próximos desafiantes estão esperando a vez deles para lutar. E nessa área de espera aqui nessa tela é bem legal porque tem várias participações especiais de personagens diversos da SNK. Sempre tem 3 personagens aqui, só que o curioso é que eles são aleatórios. Então cada vez que você joga e vem nessa tela aqui, podem ser 3 personagens completamente diferentes, de forma completamente aleatória. E são 7 combinações no total. Então pode ser que apareça aqui, como a gente tá vendo, o Eiji Kisaragi de Art of Fighting 2 com o Sokaku Mochizuki de Fatal Fury 3. E ali no meio tem o G-Mental, que é um antigo mascote da SNK que aparecia mais em anúncios de revistas, anunciando o Neo Geo e os jogos, né? É um mascote antigo da SNK. E parece que ele tá tentando fazer com que o Eiji e o Sokaku façam as pazes ali. Parece que eles estavam brigados de alguma forma e o G-Mental tá tentando fazer com que eles façam as pazes. Ou pode ser que apareça o time americano dos esportes de KOF 94. A gente vê que o Luke tá ali treinando uns socos, né? E deixou a bola de basquete dele e a blusa ali na grade. Enquanto o Heavy D tá treinando uns chutes com o Brian, que tá segurando aquele equipamento de treino. E o mais curioso é que o Heavy D não tem nenhum ataque de chute, né? Já que ele é um boxeador. Vai ver, é por isso que ele tá treinando o chute ali. E o Heavy D pode aparecer também numa outra combinação. Aqui ele tá com 2 leques com a bandeira dos Estados Unidos e tá se abanando ali. Logo do lado tem o Duck King de Fatal Fury, mas com o visual atualizado de Real Bout. E ele tá quase caindo ali tentando pegar o pintinho dele. E quem tá segurando o Duck King é o Ryu Hakuto de Art of Fighting, que tá com um leque com a bandeira do Japão e parece que tá conversando com o cara da equipe do torneio ali. Inclusive, esses 3 já estiveram juntos no cenário do time das mulheres em KOF 95. Uma outra combinação bem inusitada é o Bob Wilson de Fatal Fury 3, que tá sendo puxado ali pelo Roddy Burtz de Art of Fighting 3, que tá com a tonfa na mão ali. Mas ele também tá sendo puxado pelo chicote da Lenny Creston, também de Art of Fighting 3. Parece que eles não entraram num acordo ali. E pode ser também que na grade ali a gente veja o Tun Furu de Fatal Fury sentado comendo senbei, que é um biscoito japonês. E logo do lado o Jubei Yamada de Fatal Fury 2, que também tá comendo senbei, que é o lanche favorito dele, né? Ele come na provocação dele em Fatal Fury 2 e também joga no oponente ali como ataque especial. E ele tá com um pacote de senbei ali na outra mão e ele tá oferecendo pro Lee Pailon de Art of Fighting, que tá fazendo uma pose estilosa ali em pé na grade e tá só ignorando o Jubei. Uma outra combinação que pode aparecer ali também é a Sally e a Elizabeth, que são garçonetes que trabalham pra King e apareceram pela primeira vez em The King of Fighters 95, no cenário do time das mulheres. Parece que uma delas tá contando alguma coisa e a outra tá ouvindo, né? Enquanto ela tá fazendo carinho na pata do Roden, que é a pantera negra de estimação do Rugal, que apareceu pela primeira vez em KOF 94. E também uma última combinação que pode ter aqui nessa tela de participações especiais é o Roddy conversando com a Kathy, e eles são os personagens principais do jogo Top Hunter da SNK também. E logo do lado tem o Capitão Clapton, que é o inimigo deles em Top Hunter também. É claro que nenhuma dessas participações ali é canônica, né? Foi só uma brincadeira que a SNK fez pra agradar os fãs. Mas fala pra mim, você gostaria de ver um desses times aí em The King of Fighters, do jeito que eles estavam aparecendo ali? E o interessante também é que tem esse funcionário que fica do lado dessa área aí de Next Challenger, né? Só que dependendo da combinação de participantes que aparece ali da SNK, ele tá ou mostrando alguma coisa ali falando, ou parece que ele tá explicando alguma coisa pras pessoas que estão ali. Então o que esse funcionário do torneio aqui faz varia também de acordo com os participantes que estão ali esperando. E logo atrás dessa área, né, atrás da van ali também, tem esse prédio que tem uma placa gigante ali que tá escrito Battle Stage. Tá cortado ali, não dá pra ver direito, mas tá escrito Battle Stage e tem o símbolo do torneio bem na frente da palavra Stage ali, né, que é aquele F com fogo. E embaixo tá escrito The King of Fighters e tem do lado um kanji ali que significa sorte. Vindo mais pro lado aqui a gente vê a fachada desse prédio, dessa construção, e aí a gente tem um letreiro azul ali com uns kanjis em branco que significa batalha decisiva. E vindo mais pro meio da fachada aqui, a gente tem escrito The King of Fighters, só que na frente de The King of Fighters tem esses 2 kanjis gigantes aí, que significa em chinês Rei dos Lutadores, ou seja, The King of Fighters em chinês. E a gente vê que esse prédio até que é alto, e embaixo ali a gente vê a entrada dele, né? Tem 2 pilastras vermelhas ali e uma parede de vidro. Parece que é um restaurante, tá? Dá pra ver umas pessoas lá dentro e tem uma fumaça subindo ali, não sei se é de algum prato, não sei se é de algum copo, não sei se é alguém fumando, não fica muito nítido, mas dá pra ver que tem pessoas ali dentro ali desse estabelecimento. E logo na frente da entrada tem 2 funcionários da Satella, né? Tem um filmando e um segurando o cabo, só que ele não tá filmando a luta, ele tá filmando a mocinha que tá do lado ali, ó. Provavelmente ela tá falando sobre o torneio, como se fosse uma repórter, né? Ela tá falando ali, sendo filmada pela equipe. Atrás dessa equipe de filmagem ali, perto da entrada desse prédio, a gente tem um carinha escorado ali na pilastra e um outro treinando soco, parece ali, ó, com essas roupas tradicionais de festivais chinês. Mais pro lado a gente tem mais 3 carinhas sentados na calçada assistindo a luta. 2 deles estão segurando ali um bastão com um sinal em cima com a letra que significa céu em chinês, né? Céu no sentido de paraíso. Vindo mais
pro lado a gente vê que tem vários letreiros aqui em chinês. Não dá pra ler nenhum deles direito porque não tá muito nítido. E mais pro meio aqui, em cima, a gente tem um letreiro bem grande que tá escrito em chinês alguma coisa como Celebração Rei dos Lutadores. Celebração King of Fighters. A gente tem várias bandeirinhas amarradas aqui, de várias direções, né? De várias formas, com vários fogos de artifício também amarrados ali em cima. Por isso que os fogos de artifício são disparados assim que a luta começa, ali em cima, né? E uma curiosidade é que sempre que tem um impacto forte durante a luta, esses fogos de artifício são disparados, olha só. Você viu que teve umas fumacinhas ali e dispararam, né? Sempre que tiver um impacto forte, vai ter os fogos de artifício que vão disparar ali, ó. Mais embaixo aqui a gente tem uma área bem ampla. E se a gente olhar lá no fundo, tem um carinha segurando um bastão com uma bola na ponta e tem um outro carinha atrás dele. E ele tá na frente de um dragão. Tem ali as pessoas fazendo a dança do dragão tradicional do Ano Novo chinês. E o que acontece é que esse dragão tá fazendo a dança e aquela bola que o rapaz na frente tá segurando se chama Pérola da Sabedoria. E o dragão segue ela durante a apresentação na dança. E mais na frente aqui a gente tem duas pessoas com a roupa do leão, fazendo a dança do leão. E eu achei bem legal esse detalhe, porque eles ficam dançando de um lado pro outro, vão lá pra trás, voltam, fazem vários passos diferentes, né? Demora pra eles repetirem o que eles estão fazendo. É um detalhe que eu achei bem legal nesse cenário aqui. E tanto a dança do dragão quanto a dança do leão, né, que acontece no Ano Novo Chinês, servem pra espantar os maus espíritos. Aí do lado do dragão ali atrás a gente tem uma espécie de portal e tem mais dois músicos ali com tambores. Aí lá no fundão a gente tem uma placa gigante escrito Battle Stage, dessa vez dá pra ler tranquilo, e tem os prédios bem iluminados na cidade ali lá atrás, e o céu roxo ali, né, que é bem já de noite mesmo, né, finalzinho da tarde pra noite. E tem um letreiro eletrônico ali escrito Information e passando pra direita ali, apontando pra essa cabine que tem na direita aqui, que é uma cabine de informações, né, provavelmente se você for assistir a luta ou alguma coisa quiser informação, você vai nessa cabine aqui, mas a gente tá atrás dela provavelmente porque não tem nenhuma janela, não tem nada aqui. Ao invés disso tem vários adesivos colados, vários panfletos, um símbolo do torneio e com patrocinadores. A gente vê o do Arex ali, por exemplo, colado ali. Tá escrito The King of Fighters em cima ali dessa cabine e em cima ainda tem um letreiro ali com dois kanjis, que são os kanjis de Rei dos Lutadores, The King of Fighters, e tem dois telões. Tem um telão na direita que fica passando aqui patrocinadores e o logo da Sátela, né? Os patrocinadores que aparecem aqui são aquele Paul ali em cima com a carinha feliz, o Spark e um outro que eu não consigo identificar ali, não dá pra saber o que é. Depois troca pra próxima imagem que é o patrocinador Alpha e depois vai pra Sátela. Já esse outro telão que tá na esquerda, ele alterna entre as imagens dos patrocinadores Arex e Gens. E depois aparece uma imagem vermelha com uma espiral que a gente já viu no guarda-sol lá na tela de Bali, né? E depois passa rapidamente a imagem de um cara usando um chapéu. E na sequência uma garota sorrindo, que é a Athena. E mais no cantinho aqui a gente tem mais a plateia torcendo, tem alguém com uma bandeirinha ali. Parece que é uma bandeirinha do Japão, hein? E mais no fundo ali tem mais prédios. Eu não sei o que você acha dessa tela aqui, mas além de ter várias participações especiais ali no canto, é um show de detalhes. Uma outra variação que pode ter de tela é quando a gente enfrenta o Iori Orochi ou a Leona Orochi. A gente enfrenta eles em qualquer um desses estágios normais que a gente acabou de conferir, só que fica tudo vermelho e fica congelado, nada se mexe. Então, por exemplo, aqui a gente tem a tela de Mônaco, né? A gente vai enfrentar o Iori Orochi, tá tudo parado já sem se mexer, tem esse efeito aí, fica tudo avermelhado e congela, e é isso, né? Não tem segredo nenhum. Todas as telas é a mesma coisa acontece, fica tudo parado, nada se mexe, não tem interação nenhuma com o cenário. E um detalhe legal é que essas telas se chamam Bosou, que significa alguma coisa como descontrolado, enraivecido, que combina com o estado do Iori e da Leona, quando eles ficam assim, possuídos pelo sangue de Orochi. Eles estão enraivecidos, descontrolados, né? Então são as telas conhecidas como Bosou. A gente tem uma tela nova também, que é quando a gente enfrenta o trio Orochi, né? Yashiro, Shermie e Chris, que é o Altar de Orochi, tá? O nome desse lugar aqui, que sofre várias alterações conforme os rounds passam. Fica num lugar desconhecido, mas eu acho que esse lugar aqui se formou ali no estádio que é do Japão, porque pela história que a gente vê ali quando enfrenta o Iori Orochi e depois encontram eles estão no estádio ali. A gente vê o tanto de arquibancada, as pessoas, as propagandas, né? Os patrocinadores ali. Então eu acho que aquele estádio se tornou esse lugar aqui. Nosso primeiro oponente sempre vai ser
ser o Chris Orochi, que tem o poder de fogo, e por isso o altar está todo em chamas. Esse altar aí é circular e o chão é feito de vários blocos, né? E no meio tem uma pedra circular ali de onde uma chama enorme sai. Inclusive, logo no começo da luta, a gente vê que sobe bem rápido ali uma chama mais forte. Das frestas de todo o altar é possível ver ali fogo queimando, né? De vez em quando um fogo um pouco mais forte sobe de uma dessas frestas aí. Aí tem 6 pilares ao redor desse lugar, né? E logo atrás tem uma barreira de blocos que fica brilhando ali com a luz das chamas. E lá atrás a gente tem uma paisagem rochosa, parecendo que essas rochas saíram todas do chão junto com esse altar aí. E no céu escuro a gente tem umas nuvens que ficam brilhando ali. Aí quando a gente derrota o Chris, chega a vez da Shermie, né? Que tem o poder da eletricidade. E logo no começo um raio cai e quebra aquela rocha circular do meio do altar ali. E agora a gente tem um buraco com eletricidade correndo. E nas frestas agora, ao invés de ter chamas, né? Nesses blocos no chão aí, a gente tem brilhos de eletricidade. E durante a luta, os raios vão caindo naqueles pilares ali atrás e quebrando eles. Cada pilar é atingido 2 vezes. Na primeira meio que quebra no meio ali, e na segunda quebra o pilar todo e deixa só a base dele, que fica com um buraco ali, com uma espécie de luz saindo de dentro. Tem um raio gigante também que cai de vez em quando no lugar mais perto da luta ali. Os blocos que formam a barreira atrás dos pilares são iluminados pela eletricidade no chão agora, né? E a paisagem rochosa ali atrás agora tá com uma névoa bem densa. E as nuvens no céu agora estão disparando vários relâmpagos, né? Elas estão brilhando com os raios mesmo, ao invés de ficar piscando igual tava antes, quando o Chris estava lutando. Aí depois de derrotar a Shermie, chega a vez do Yashiro, que tem o poder da terra. O buraco que tá no meio da tela agora tá jorrando com lava, né? E também dá pra ver lava por todas as frestas ali, né? Entre os blocos. E tem lugares também que sai um pouco mais de lava às vezes, algumas dessas frestas no chão aí. As bases dos pilares, né? Que foram destruídos agora estão cheios de lava também, escorrendo. E a barreira de blocos ali atrás tá toda se mexendo por causa da lava que inundou os arredores. Como a gente pode ver lá atrás, grande parte daquela paisagem rochosa lá tá coberta de lava agora. E as nuvens agora voltaram a brilhar, igual na luta contra o Chris, né? Só que agora tá num tom mais avermelhado ali, ó. E aí depois que a gente derrota o Yashiro, chega a vez de enfrentar Orochi. E a gente enfrenta o Orochi nesse mesmo local, né? Só que dessa vez o elemento que fica mais aparente ali é luz. Tem um feixe de luz gigante saindo ali do meio do chão, com alguns pontos brilhantes subindo. E das bases dos pilares destruídos agora a gente também tem feixes de luz que vão subindo. Também dá pra ver luz ali nas frestas no chão. E a paisagem lá atrás mudou também, né? Agora a gente tem só nuvem assim, né? Passando uma impressão de que a gente tá num lugar mais alto, né? Um lugar sagrado. E essas nuvens ficam piscando, fica meio que aparecendo e sumindo ali. Já no segundo round, a gente vê que aparecem umas imagens dentro dos pilares de luz lá atrás. E as nuvens começam a se mover, né? Elas ficam se movendo, vão para um lado, depois vão para o outro ali. E no terceiro round, a gente vê que as nuvens sumiram, tá tudo preto lá atrás. E um feixe de luz gigante na tela desaparece também, que tava no meio. E aquelas imagens que estavam dentro dos pilares agora estão lá no fundo, girando. E aquelas imagens ficam girando juntas, depois elas se separam. E aí começa a girar individualmente lá, depois se junta de novo e começa a fazer o mesmo padrão de novo. Fica uma coisa assim, bem tenebrosa de outro mundo, assim. Pra falar a verdade, essa é a tela mais simples, né? Menos detalhada de todas aqui, mas passa uma certa imponência de qualquer forma pro último chefe. No céu tem pão? Agora fala pra mim, qual que é o seu cenário favorito de The King of Fighters 97? E me conta, será que eu deixei passar algum detalhe? Fala pra mim nos comentários. Então é isso e tchau!